Olá, meus jovens, paz do Senhor para todos. Estamos aqui para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Estamos estudando nesse trimestre os cuidados de Deus com o corpo de Cristo, lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Estamos na lição de número 10, O seu corpo é membro de Cristo. O seu corpo é membro de Cristo. Então, dando continuidade nessa lição, aí vamos deixar por esse canal, devido nós temos a Santa Ceia na parte da manhã no próximo domingo, no dia 6/6 de 2021, o ano da pandemia. Mas estamos caminhando com Jesus e aprendendo a palavra de Deus, e creio que a nossa sala, a nossa classe Gideon e Ruth, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da cidade de Cascavel, no estado do Paraná, é destinada a essa lição. Agradeço os nossos superintendentes e também aos nossos pastores, pastor Antônio Batista Maia, pastor Davi Pereira Santana, por nos conceder esse privilégio de gravar essa lição. E meus companheiros aí de escola bíblica dominical, que nós licionamos na classe de jovem, os presbítero Marcos, o evangelista David e o diácono Elder. Então, um grande abraço a todos e nós vamos aqui à nossa lição. Já falamos do título, o texto do dia diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios capítulo 6 e o verso 12, que faz parte da nossa leitura dessa lição da Escola Bíblica Dominical. A síntese: o nosso corpo pertence ao Senhor e não deve ser usado para a prostituição. Os nossos objetivos são, primeiro ponto, conscientizar que a liberdade em Cristo não pode ser confundida com libertinagem. Ponto 2, mostrar que o pecado no corpo afeta a alma e o espírito. E o último ponto 3, saber que a imoralidade é uma tentação na vida do crente. Então nós vamos estudar esse assunto que está registrado em 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 12 ao 20. Eu vou ler esse texto porque ele está bem, mostra para que na lição que nós vamos estudar. Quando é um texto muito comprido, muito longo, nós não lemos para ganhar tempo, Temos que ser breve nesse comentário. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 6, 12 a 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que vós, que são os vossos corpos, são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Por que serão, disse, dois numa só carne? Mas o que ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete fora do corpo, mas que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então o apóstolo Paulo aqui, vendo a situação que estava em Corinto, ele faz essas recomendações. Você quer ver a introdução como que é interessante? Diz assim: o sexo foi criado por Deus com dois propósitos específicos: dar continuidade à humanidade, quer dizer, a procriação, e trazer prazer sexual no casamento, heterossexual. Contudo, algumas pessoas têm deturpado esse propósito. Nesta lição, veremos que o apóstolo Paulo faz sérias recomendações aos coríntios em relação ao uso do corpo. A cultura da imoralidade da cidade de Corinto reforçava a seriedade com que o apóstolo adverte os cristãos para não ceder a qualquer motivo que pudesse levá-los à imoralidade sexual e a contaminar o corpo, que é templo do Espírito Santo.
Então o apóstolo Paulo deixa bem claro para que foi criado, por que Deus criou o sexo, né? Para a procriação e também para dar prazer dentro do casamento. E aqui, lá dentro da sociedade de Corinto, eles viviam uma libertinagem tremenda. Eles tinham lá os templos, a qual tinha até 1000 prostitutas, 1000 aquelas que faziam ali, atendiam o povo, falava que estava ali naqueles templos para receber aqueles homens que ali vinha. E estava ocorrendo que dentro da igreja também estava acontecendo algum desses fatos. Alguns que já haviam se convertido diante da sociedade de Corinto lá, e estavam querendo viver da mesma forma que a sociedade vivia. E por isso que nós vamos, aqui dentro dessa lição, o apóstolo faz uma recomendação muito grande para nós, e hoje também para hoje. Eu quero que vocês me desculpem por essa tosse que de vez em quando tem, ainda é um resquício do Covid que eu tive, que vocês oraram muito por mim, por isso que eu estou aqui lecionando, estou muito feliz, né? Depois de 34 dias aí com Covid, então vou tossir um pouquinho aí, mas eu amo lecionar. Então vamos em frente, tem 3 pontos interessantes. O primeiro ponto, a liberdade em Cristo não pode ser confundida com libertinagem, que é subdividida em mais 3 pontos. O segundo ponto fala assim: o pecado do corpo afeta a alma e o espírito. E o último ponto, a imoralidade é uma tentação na vida do crente. Então nós vamos discorrer esses 3 assuntos. Começando, uma liberdade em Cristo não pode ser confundida com libertinagem. Ponto 1, que é dividido em 3 subtópicos. Primeiro é fazer tudo que deseja não é liberdade, mas escravidão. Ponto 2, livre é quem está em Cristo. E o ponto 3, dentro desse primeiro ponto, é o oposto de estar em Cristo. Nós vamos falar sobre isso. Então o primeiro ponto diz assim: fazer tudo o que deseja não é liberdade, mas é escravidão. Versículo 12 do capítulo 6, verso 12 de 1 Coríntios. Alguns crentes de Corinto acreditavam erroneamente que podiam fazer tudo o que bem desejassem em nome da liberdade em Cristo, sem prejuízo para uma vida espiritual. Então vejam bem, olha o que eles estavam imaginando. Aqui eles estão falando para crente, para a pessoa que já aceitou a Jesus Cristo e estava dentro da igreja. E agora, diante daquela sociedade de Corinto, lá eles achavam que eles podiam, como agora eles eram uma nova criatura, aceitaram Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, e que nessa nova fase eles podiam viver dessa forma, né? Eles se tornaram escravos das paixões carnais, que dominavam a vontade e as ações. Então esse pensamento ele vem da velha natureza. A velha natureza e os costumes, né, incorporados ao costume da cidade, né, aquela velha natureza pecaminosa, agora não pode existir mais. Depois que nós aceitamos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, isso aí não existe mais na nossa vida. Mas eles traziam junto com o costume da cidade, achando que poderiam continuar agindo da mesma forma. E é dessa forma que o apóstolo Paulo fala: olha, isso aí não é liberdade, isso é escravidão. Vocês estão vivendo da mesma forma que vocês viviam anteriormente, querem viver agora? Isso não é possível, vocês viverem dessa forma. E aí ele continua: alguns crentes de Corinto também usavam de modo errado e acreditavam que a liberdade cristã, criando pretexto para legitimar as suas atitudes errôneas. Desse modo, as práticas pecaminosas com a prostituição e a fornicação, entre outros atos imorais, passavam a ser considerados comum. Alguns membros da igreja tinham uma tendência gnóstica que apregoava o seguinte: os gnósticos apregoavam o seguinte: o que se faz com o corpo não torna impuro, desde que se mantenha o espírito limpo. Também tinha essa influência na sociedade de Corinto, e ela começou a influenciar dentro da igreja, que eles falavam assim: olha, o que faz com o corpo não interessa, o corpo é matéria, o corpo é má, ele é mau mesmo, mas desde que você não afeta o espírito, que não tem nada a ver uma coisa para a outra, né? O que se faz com o corpo que torna impura, desde que mantém. Eles defendiam isso aí, muito pelo contrário, né? Isso aí é uma grande artimanha do inimigo, de Satanás. Então eles começaram a influenciar dentro da sociedade de Corinto. Isso não podia ocorrer. E Paulo, ele rebate, fala: não, isso aqui não pode ocorrer. Isso aí é uma grande mentira do diabo para poder usar ali para destruir a fé dos irmãos de Corinto. E Paulo, ele rebate isso aí, rebate os gnósticos, né? E tudo que isso não era lícito. E hoje, meus irmãos,
Também, né, se você for olhar hoje, tem muita gente que está usando aí para poder fazer o que quiser, né, usar o corpo, usar de tudo que as malícias, dizendo assim: Deus só quer o coração. Eu creio que você já ouviu essa expressão. Eu posso dizer de qualquer jeito, porque o Deus não quer esse corpo, não quer nada, Deus só quer o meu coração. Errado, muito errado. Quando você aceita Jesus Cristo como Salvador, as velhas coisas se passaram, se tornaram novas. E quanto mal a prostituição não tem causado nos lares, nas famílias, como tem destruído as vidas, né? Eu me lembrava de um rapaz, um senhor que falava para mim lá, falando que ele tinha um casamento a qual ele amava muito a esposa dele demais, mas ele entrou pelo caminho da prostituição. Falou que ele ficava o dia inteiro no trabalho imaginando como ele ia enganar a esposa, arrumar uma artimanha com a esposa dele para ele poder sair atrás das mulheres. Chegou um dia, ele não aguentou mais. Ele falou para ela: eu te amo muito, você é a mulher da minha vida, mas eu estou vivendo assim, não quero viver mais. E você decide o que você quer fazer. Ela falou: eu quero me separar. E se separaram. E aí, depois de algum tempo, alguns anos, ele constituiu um novo casamento. E está vivendo feliz nesse casamento, já tem uma filhinha. Aí ele falava assim: olha, vocês que são jovens, falando lá para os outros jovens que estavam perto, para mim, falando assim: vocês nunca entram por esse caminho. Eu acabei um casamento da mulher da minha vida, a mulher que eu amava, mas graças a Deus eu constituí outro, estou caminhando muito bem e nunca mais quero voltar lá atrás. Então veja bem, tome cuidado, vigie, e você agora é um servo de Cristo Jesus. Então esse dizer que Deus só quer o coração é uma cilada. Você não pode entrar por ela. Vamos em frente. Aí ele fala aqui naquele primeiro ponto, fazer tudo que deseja na liberdade, escravidão. Agora, no segundo ponto, ele vai dizer: livre quem está em Cristo Jesus. Quer dizer, Cristo nos dá o livre-arbítrio, Cristo nos dá liberdade para nós vivermos, para desfrutarmos das bênçãos de Deus, mas, como diz o texto que nós lemos, o apóstolo fala, ele coloca assim: todas as coisas lhe são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você tem a liberdade de fazer o que você quiser com o seu corpo, mas convém fazer? É lícito fazer? O que Cristo vai achar? Então vamos em frente. Livre é quem está em Cristo. A palavra de Deus nos mostra que só tem liberdade real a verdadeira é quem está em Cristo. A expressão em Cristo, ela está inserida muitas vezes pelo apóstolo Paulo. Ele coloca mais de 86 vezes na Bíblia Sagrada em Cristo. Em Cristo nós somos salvos, em Cristo nós temos liberdade, em Cristo nós desfrutamos das bênçãos celestiais já aqui na face da terra, né? Então ele usa essa palavra para mostrar para nós, para nos advertir. Então quem tem a verdadeira liberdade está em Cristo Jesus e respeita os preceitos da palavra de Deus. Não entra por esse caminho, profano, A falta de respeito com o nosso corpo torna o profano em vez de objeto de glorificação. O nosso corpo é para a glorificação do nome do Senhor. Se você profana ele, se você entra por esse caminho da prostituição, você está profanando aquilo que era para a glória do Senhor, agora está sendo para o pecado. O mundo ainda está debaixo da maldição do pecado. No entanto, em Cristo é possível manter a integridade para uma vida cristã sã. Somente em Cristo Jesus nós temos condição de mantermos puros, de mantermos íntegros, de mantermos uma comunhão e longe do pecado. Somente através do Espírito Santo é que nós podemos viver uma vida íntegra, Porque é interessante, nós vamos falar mais à frente, quando você aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, dali em diante você começa um processo de santificação na sua vida, que vai ter o arrebatamento da igreja, vai ter você partir para a eternidade. Então isso é nesse contexto, é dentro disso que nós falamos dessa integridade, manter a integridade, uma vida santa à espera da redenção final. Paulo recomenda que ver liberdade em Cristo é andando no Espírito, vivendo em Cristo e dominando a vontade da carne. Então, você
vai viver uma vida depende, né, do que você alimenta mais. Se você alimentar mais as coisas da carne, você vai partir para a carnalidade. Se você alimentar mais as coisas espirituais, você vai viver uma vida muito melhor e longe do pecado, daquilo que a gente já está cansado de ver, a destruição de muitos lares. Ponto 3 do ponto 1 diz assim: o oposto de estar em Cristo. Na carta aos Romanos, capítulo 5, de 12 a 19, que não está na lição, o apóstolo usa essa expressão para caracterizar o oposto de estar em Cristo, é estar em Adão. Ele faz uma comparação. Todos aqueles que estão em Adão estão no mundo, vão morrer e vai para a condenação. Aqueles que estão em Cristo Jesus, ele vai ter uma nova vida. A vida não se cessa com a morte. A Bíblia fala muitas vezes: aqueles que dormiram no Senhor, aqueles que dormiram no Senhor ressuscitarão primeiro. Mas aqueles que estão em Adão, ele compara, fazendo essa comparação de a pessoa estar no pecado, né? Alguns cristãos de Corinto, em nome da liberdade equivocada de estar em Cristo, na realidade estavam em Adão, estavam no homem, no mundo, no pecado, né? Não, eles viram, eles aceitaram a Cristo, mas voltaram a pecar e a viver numa vida, achavam que estava vivendo em Cristo Jesus, como hoje nós vemos muitas pessoas, muitos cristãos, que acham que estão vivendo em cristão e acham que estão encobrindo, que estão vivendo aí que uma liberdade, mas estão vivendo para a própria condenação. O pecado, uma hora ele vai ser descoberto, uma hora ele vai te enganar, uma hora você vai abrir os seus olhos e você vai ver aonde que você entrou. Mas aquele que está em Cristo Jesus, todos serão vivificados para ele estar em Cristo. A nossa vida são remodeladas, uma vida humana em todas as esferas e todos os aspectos. Então o novo convertido passa a ser a imagem de Cristo, uma nova criatura em Cristo Jesus, e vive de um modo inteiramente novo, em oposição às pessoas sem Cristo. O que ele está querendo dizer? Que quando nós aceitamos Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, como nós já comentamos agora há pouco, é uma nova vida. A vida velha se foi e agora nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Então essa expressão em Cristo descreve a posição da pessoa remida e livre do pecado. Então aquele que aceitou Jesus Cristo e vive os princípios bíblicos, os ensinamentos da palavra de Deus, que não vive mais aquela vida errônea, agora esse é livre. Essa expressão, ele está em Cristo Jesus, ele tem essa liberdade, está vivificado em Cristo Jesus e não vive mais o que o mundo tinha apresentado para ele. Então, dando continuidade agora no ponto 2, nós vamos para o ponto 2, diz assim, ele é subdividido também em 3 pontos, que diz assim: pecado no corpo afeta alma e espírito. Ele é dividido em pecado no corpo, alma e espírito no Novo Testamento, e também o corpo como templo do Espírito Santo. O pecado no corpo, Paulo usa a expressão grega sarx, geralmente traduzida para carne, para designar a velha natureza do ser humano, que pode impedi-lo de praticar o bem. O apóstolo estimula o crente a mortificar a carne e ser servo da justiça para não pecar contra Deus. O pecado, hamartia, é errar o algo que faz contra a vontade de Deus. Ele separa o ser humano de Deus, escraviza e destitui da glória divina. Então é interessante, o Paulo ele fala que o pecado no corpo ele faz você distanciar de Deus. O pecado ele vai contra a vontade de Deus, né? E ele separa o homem de Deus, ele escraviza e destitui a glória de Deus divina que está no homem, né? A graça de Deus. E Deus se manifesta a sua ira contra o pecado, contra a impiedade, não contra o ser humano. Deus ele tem a sua ira contra o pecado, né? E por quê? Porque Jesus ele destruiu todo o poder do pecado na cruz, na qual o crente está unido em Cristo, para não mais servir o pecado como escravo. Então, Cristo, ele destruiu o pecado na cruz, para que o ser humano, aquele que aceita Jesus Cristo como único suficiente Salvador, não mais viva dessa forma. Por quê? Porque lá, naquela época, Paulo, que os coríntios tinham o slogan, que tudo me é permitido, tudo podia fazer o que queriam. Esse era o slogan, mas isso não servia para a igreja. E não serve para a igreja de hoje também, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém ao cristão. O apóstolo Paulo continua ainda falando, continua nos informando. Então aquela época também, e hoje é a mesma coisa.
Nem tudo é permitido. Ah, mas hoje está normal tal coisa. Ah, hoje a sociedade evoluiu. Mas, irmão, pecado é pecado. Meu jovem, pecado é pecado e vai continuar sendo até Jesus voltar. Então a prostituição, a fornicação, né? Hoje ter o ficar, eu vou ficar, isso não serve para a igreja, não serve para você, jovem. Ah, mas será que eu posso ficar? Não. Hoje tem esse termo usado entre os jovens aí, como nós já estudamos aqui numa sexta-feira, aqueles que puderam comparecer, nós tratamos muito desse assunto junto com nossos jovens aqui do Jades. Mas hoje vem reforçar o que nós já aprendemos e que nós tornamos a relembrá-los, né? A fazer uma reciclagem desse assunto tão importante, porque pecado é pecado. Então o apóstolo, ele volta a nos mostrar, né? Paulo mostra a nos voltar através dessa lição que Jesus destruiu o pecado na cruz, na qual o crente está unido em Cristo, para não mais servir o pecado como escravo. Não, você pensar que essa liberdade, porque eu posso isso, não. Você foi liberto através do sangue. Lembra-se do sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Lembra do sacrifício da cruz, do que foi pago por você. Então não entre por esse caminho. O próximo ponto diz assim: corpo, alma e espírito no Novo Testamento. As Escrituras consideram o ser humano em sua totalidade, ou seja, não vê a alma sem o corpo e nem o corpo sem a parte espiritual. Por isso, na narrativa da criação, o ser humano é visto de forma integral. O que ele está querendo dizer? Que o apóstolo enxerga um homem inteiro. Aquela colocação, nós podemos pecar, mas se o espírito não atingir o espírito, não tem problema. Por quê? Porque os gregos, eles tinham para si uma filosofia que só existia o corpo e alma. Então, poderia o corpo era matéria, o corpo podia fazer o que queria, o que podia, não tinha problema nenhum. Isso estava afetando, como nós estamos falando, a igreja de Corinto. Mas, já no judaísmo, não. Na filosofia, no judaísmo, era corpo, alma e espírito, como nós até hoje adotamos essa linha, né? Nós da Assembleia de Deus adotamos essa linha de corpo, alma e espírito, e Deus só olha esse conjunto. Se você pecou, atinge tudo, né? A corpo, a alma, onde é os nossos sentimentos, expressa os nossos sentimentos, nós estamos alegres, nós estamos tristes, o espírito que é de Deus e também o nosso corpo. Então vai afetar tudo. Se você pecou, não pensa que vai ser igual ali a gente vê que o povo de Corinto fazia. Então, como Paulo era conhecedor da cultura greco-romana, ele faz esse alerta na conversão a Cristo. Paulo viu que o ser humano como um todo, o apóstolo recomendava a preservação tanto do espírito como do corpo. Falava, gente, vocês têm de preservar os dois. E a nossa comunhão? Como vai ser? Né? O nosso corpo somente passa a ser a habitação do Espírito quando, pela fé, entregamos nossas vidas, Cristo, crendo que o seu sacrifício remidor. Só passa a ser assim e nós continuarmos naquele processo que nós estamos falando de santificação, aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador e preservar o nosso corpo do pecado. E hoje nós vemos aí que muito modismo, muitas coisas, falam assim, não, hoje não causa mais um caos social, né? Não causa aquela comoção social que seria, hoje a pessoa traiu e tudo bem, e os dois se acertam ali, ou eles levam uma vida livre, o homem pode ter outras e a mulher pode ter outras e tudo bem. Isso não serve para a igreja, isso não serve para você. Então você que é jovem, que é solteiro ainda, peça a Deus a direção de Deus, né? Pedir a direção de Deus não vai mas Deus vai te orientar, vai te dar graça para te abençoar, para que você tenha um bom casamento, né? Um ótimo casamento, forme uma ótima família, tenha seus filhos e possa adorar a Deus, continuar buscando a Deus mesmo como solteiro, mas também os nossos jovens casais que nós temos aí na nossa sala, continue buscando a Deus e servindo a Deus e preservando a sua família e a comunhão com o Espírito Santo e a comunhão com Deus. Amém? Vamos em frente? O corpo como templo do Espírito Santo. Agora ele fala mais abertamente, Paulo adverte a respeito dos perigos das relações sexuais e morais adentrarem na igreja. Ele estava preocupado, porque Corinto vivia aquela
vivia de qualquer jeito e tinha os templos lá que tinha suas prostitutas cultuais, lembrei agora, né? Só era prostituta cultuais, e isso ele estava muito preocupado que quando esse povo aceitava Jesus, eles queriam viver da mesma forma. Então, o nosso corpo só passa a ser habitação do Espírito Santo quando, pela fé, nos entregamos a nossas vidas, crendo no sacrifício remidor, né? Aí ele fala assim, olha, Paulo nos adverte em relação extraconjugal, o cristão profana o próprio corpo. Cuidado, né? Então você que é cristão, né, fala do leito sem mácula, a Bíblia nos adverte, para preservar o corpo, que é templo do Espírito Santo, o crente deve evitar as imoralidades sexuais. E outra coisa, meus jovens, tome muito cuidado, me lembrei nisso quando estava falando. Hoje todo mundo tem o seu celular, todo mundo está ligado na internet. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que está ali, aparece, né, através das redes sociais. Muitas vezes ali aparece aquelas imagens, aparece lá para você que está ali, aparece aquelas notícias e mais alguns patrocinados. Cuidado aonde você vai bater o seu dedinho para dar uma olhada, né? Deus está vendo, então preserve. Você não pode abrir uma brecha para o pecado. Você fala assim, eu sou forte, eu não vou cair porque eu... Cuidado, né? Cuidado. A Bíblia fala vigiai e orai. Não fala assim orai e vigiai, não, vigiai. Então vigiar é você estar prudente, né? Eu nunca esqueço, uma vez eu estava no estudo bíblico de jovem, quando era jovem, pastor João Barbosa do Macedo, e ele falou assim para nós, nunca mais esqueci, se você está indo na rua, você viu uma moça bonita, você olhou e falou, que linda essa moça, muito bonita, você olhou, achou ela bonita, não é pecado. Mas se você virar para trás e der uma olhadinha e falar assim, aí você está começando a abrir uma brecha para o pecado. Então se cuide, né? Cuide do seu corpo. O apóstolo afirma que é templo o nosso corpo, é templo do Espírito Santo, e o templo é lugar de encontro com Deus para uso exclusivo da sua adoração. Como que você vai dobrar o teu joelho e para orar, buscar a Deus? Como que o Espírito Santo vai atuar na sua vida? Quando você, como nós sempre orientamos, você tem o teu lugar de oração na sua casa, como nós fazemos aqui esse período de oração, que todos vocês aí, às 3 horas da manhã, nos levantamos para orar, e você vai falar com Deus como? Se o teu corpo não é o templo do Espírito Santo. Então, para uso exclusivo de adoração, a intenção de Paulo é fazer com que as pessoas se identifiquem com a igreja, como igreja, parte do corpo de Cristo. Nós somos parte do corpo de Cristo. Santifica-se oferecendo os seus corpos em sacrifício vivo de louvor para Deus. Olha que coisa maravilhosa, é que nós estamos falando, aceitou a Jesus Cristo, o processo de santificação começa. Aceitou a Jesus e ele se estende-se até nós partimos para a glória, até partimos para a eternidade, até Jesus buscarmos. Então cuidado, zele pelo seu corpo, muito cuidado, tenha cuidado, né? Zele por ele. Vamos no ponto 3. A imoralidade é uma tentação na vida do crente. Somos comprados por um bom preço? Diga não à tentação. Ponto 2. Resistir à tentação e glorificar a Deus com o corpo e o espírito. Quem resiste à tentação da imoralidade pertence a Deus, né? Nós estamos provados todos os dias, né? Temos que ficar atentos. Aí o primeiro ponto, somos comprados por bom preço. Diga não à tentação. O versículo 20. Com o intuito de incentivar o cristão diante de uma tentação, ele destaca o preço da justificação. Paulo faz nós nos lembrarmos se o preço que foi pago pela minha vida, pela sua vida, por aquilo, né? O preço pago. A doutrina da justificação. Quando você é justificado, é que você aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador, que você aceitou o sacrifício da cruz, o sacrifício que foi feito por mim e por você. Expressa a mensagem do agir de Deus para a salvação. Quem procura estabelecer a sua própria justiça não é justificado. O que ele está querendo dizer? Que nós, por nós mesmos, não temos condição. Pois a justificação só pode ser alcançada por meio da fé, pela obra vicária de Cristo Jesus. Quer dizer que nós
pelos nossos méritos, por nós mesmos, pela nossa força. Não, nós não vamos conseguir, somente pelo sacrifício da cruz. A igreja que não preserva esse princípio tende ao liberalismo e à apostasia da fé. A igreja de hoje, nossa igreja de hoje, você jovem que vai ser a igreja de amanhã, você tem que tomar muito cuidado. Por isso que nós vemos a nossa igreja preservando esses princípios, certo? Preservando, cuidando, zelando, ensinando, como nós estamos ensinando hoje. Eu gostaria muito que essa lição fosse presencial, mas não houve essa possibilidade, então nós estamos aqui. A justificação pela fé é uma doutrina bíblica, acertadamente exclui a necessidade de obras meritórias, quer dizer, eu não tenho mérito nenhum, Jesus Cristo morreu por mim, não é o que eu ser bonzinho, eu ser isso, aquilo, não, o sacrifício da cruz é que provém a salvação para nós. Aí inicia o que nós falamos, a justificação, ela precede o processo de santificação. É importantíssimo, nós tínhamos falado nessa lição. Você aceitou Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, inicia-se o processo de santificação. Uma vez que justificado, o cristão inicia o processo da santificação, que permanece por isso. Então diga não à tentação, vigie, tome cuidado, peça para que o Espírito Santo abra os seus olhos, abra a sua mente, que você a perceba quando está sendo uma cilada, está sendo armado para você, para que você possa dizer não à tentação, resistir à tentação. Então não se esqueça que nós fomos comprados por um bom preço, por um ótimo preço que foi pago por nós. Meus jovens, tome cuidado e vigie para que você não entre em pecado. Não esqueça que o teu corpo é o templo do Espírito Santo e que nós estamos sempre nesse processo de santificação. Aí ele diz, no ponto 2, resistir à tentação e glorificar a Deus com o corpo e o espírito. Versículo 20, em Cristo o ser humano pode renascer para uma nova vida e uma plena com Ele. Claro, olha onde nós vivimos, olha onde nós vivemos e aonde nós estamos hoje, os privilégios que nós temos de desfrutar da graça de Deus, de nós sentir a presença do Espírito Santo, derramar as nossas lágrimas, de adorar a Deus, né? A graça tem muito mais a oferecer, muito mais a oferecer. A sua porta está aberta e a sua eficácia é infinitamente maior do que a escravidão do pecado. É a morte espiritual. Lembra do exemplo que eu dei? O rapaz, e não era crente. Ele que falou isso para mim não era crente. Que eu dei o exemplo ali atrás. Que ele ficava o dia inteiro imaginando como que ele ia arrumar para ludibriar a esposa para poder ir para a prostituição. Então você torna um escravo, ele atormenta a sua vida, ele te coloca você contra a parede, ele destrói você internamente, né? Você vai olhar para a tua esposa e falar, nossa, o que eu estou fazendo com ela? O que é isso? Imagina Deus olhando para você, que aceitou a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, né? Que está na igreja, que está olhando a Cristo, e você, como que você está agindo como solteiro? Está na fornicação? Está nessa nova gíria de ficar? Afaste disso. Corra disso. Vigie e ore. Busque a Deus. Na ressurreição, Cristo é glorificado. Faz-nos passar da morte para a vida. Assim, uma vez justificado, participando do processo da santificação, os crentes já vivem uma nova dimensão com uma vida eterna. Que eu tenho falado aqui. Olha só. Então, meus irmãos, meus jovens, a graça redentora de Cristo assegura a entrada em uma vida interminável na presença de Deus, que não interrompe a morte física. Olha só que coisa maravilhosa. Então nós temos essa esperança maravilhosa, né? E quem está no pecado tem essa esperança, mas nós temos essa esperança. Então nós vamos passar, nós vamos ver muito mais na eternidade ao lado. Já pensou? Quando você partir para a eternidade, se você morrer antes do arrebatamento, a Bíblia diz que aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. Você entrar nas bodas do Cordeiro, desfrutar, ali vai se iniciar a nova vida. E aqui nós já estamos vivendo uma vida nova, longe do pecado. Quantas pessoas não falam para você, você é diferente? Quantas pessoas que eu sempre falo para você, se você está no seu trabalho, a pessoa chega lá e fala assim, olha, leve meu nome, põe na oração, porque ele está vendo em você que você é uma pessoa transformada, mudada. Já pensou se ele chegar um dia, souber
que você está vivendo como mundo, e Ele trouxe para você ali um pedido de oração. Imagina o Deus olhando lá do céu, o Espírito Santo, Jesus, vendo você, a tua postura. Então fuja do pecado, fuja da prostituição, fuja da fornicação, fuja dessa história de ficar. Fique com Cristo, é muito melhor. Quem resiste à tentação da imoralidade pertence a Deus. O crente vive uma constante guerra, por isso precisa lutar contra os desejos da carne, que se opõem aos desejos. Claro, meus irmãos, a guerra é constante. Você vai ser, meu jovem, muitas vezes testado pelo inimigo. As ofertas para vocês são muito grandes. Como eu já disse, o mundo também brilha. O brilho do mundo está aí. Mas o brilho do mundo quer ofuscar o brilho de Cristo na sua vida. Isso que você não pode deixar. Parece que é tão maravilhoso o mundo. As coisas, né? A Bíblia fala assim, que tem caminhos que são doces como mel, mas gera morte. Então, muito cuidado. Tome muito cuidado. Para vencer os desejos da carne, é preciso fortalecer a vida espiritual. Aqui vem a recomendação. Lendo a palavra de Deus, como nós temos falado para vocês. Busque, procure ler a palavra de Deus. Como nós já falamos, que devemos ler agora o livro de 1 Coríntios, que nós estamos estudando, ele inteiro, todo o livro, né? Orando, jejuando, participando. Olha só que importantíssimo, quando eu falo para vocês que é importante nós congregarmos. Estamos vivendo mesmo na pandemia, aqui na nossa região, na nossa cidade, só pode hoje participar 50% da capacidade do templo, mas olha a importância de você cultuar, congregar, da comunhão constante, de estar junto com os irmãos na igreja. Você vai se fortalecer mais, você vai estar junto, você vai se sentir mais forte para buscar a Deus. Então, meu jovem, não esqueça de participar dos nossos cultos aos sábados aí, junto com os adolescentes e os jovens. Nós temos esse culto junto, um culto muito maravilhoso, com a participação do Geração Eleita e do Jales. Então venha participar. Também vamos para a conclusão. Nessa lição aprendemos que o ambiente imoral de Corinto estava influenciando o comportamento dos membros da igreja. Eles estavam influenciando, mas Paulo vem para rebater e mostrar. Alguns crentes de Corinto erroneamente se achavam livres para fazer o que bem entendesse com o seu corpo, mas eles, na verdade, se tornaram escravos da carne. A verdadeira liberdade está em Cristo. Ser livre é poder dizer não à imoralidade, à prostituição e preservar o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Então, Deus abençoe grandemente vocês, cada dia mais. Espero que essa lição venha ajudar vocês. Aqui nós temos um tempo muito compacto para falar muito, mas Deus abençoe, continue abençoando muito a nossa classe, Gideon e Ruth. E você procure, preserve, ore, vigie, busca Deus, ore a palavra de Deus, congregue, esteja junto com os jovens, participe aqui da nossa escola bíblica dominical. Você é convidado para estar ali conosco cada vez mais. Amém? Desejo a todos que vocês estejam, quando assistam, estejam todos bens, que a graça de Cristo seja constante na vida de cada um de vocês. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.